Meus nobres e queridos amigos, vamos dar continuidade ao tema processo administrativo disciplinar. Nós vamos trazer alguns pontos importantes e agora o tema aqui será a questão da segunda fase do PAD, que é a fase de instrução, que é a fase de materialização que traz, né, os pontos elementares para que o julgador possa trazer, na verdade seria a colheita de provas suficientes para que possa julgar, né, seja arquivando o PAD, seja aplicando uma sanção administrativa. E agora o tema aqui é sobre a questão da defesa técnica e a súmula vinculante. No vídeo anterior, com nossa continuidade, nós tratávamos sobre a prova emprestada. E agora, nesse tema aqui, nós estamos a dizer sobre as questões relacionadas à defesa técnica. Primeiro, nós temos o princípio, na verdade, os princípios cardeais ali do processo administrativo disciplinar, seja em quaisquer esferas fossem. Temos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. E aí a ampla defesa, nós temos uma classificação, uma questão dúplice. Primeiro, a ampla defesa, ela pode ser colocada como uma autodefesa, que a pessoa mesmo pode se defender no processo por meio de depoimentos, por meio de alegações finais apresentadas como um elemento de resposta, ou mesmo uma defesa técnica, que é uma capacidade postulatória de terceiros. Eu vou evocar um terceiro para me defender num processo administrativo disciplinar, nesse caso, advogado. Então nós temos essa questão de colocar a moldura sobre o princípio da ampla defesa. Em regra, nós vamos fazer a regra e a exceção a esta regra. Em regra, os processos administrativos disciplinares, eles devem reger sobre o manto da ampla defesa. Você pode utilizar a defesa autodefesa ou mesmo a defesa técnica. A relativização desse princípio da ampla defesa está estruturado na súmula 5 do STF, que ainda se encontra em vigor. Então, essa questão seria, se houver uma violação da autodefesa, pode o processo correr em nulidade processual. Agora, se houver a ausência de defesa técnica, daí sim nós não poderíamos afastar essa questão relacionada ao princípio, aplicando-se a súmula 5 do STF. Então, a súmula 5 do STF trata que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Vamos supor aqui um processo, o Estatuto do Servidor Público determina que se o acusado não constituir advogado, e aí, não constituindo, ele será nomeado um defensor, né? Defensor dativo. Isso, inclusive, ocorre no Estado de São Paulo, o estado no qual eu atuo como advogado. E então, a legislação em vigor trouxe como baliza um efeito de proteger esta questão da defesa técnica. Então não há uma violação ao artigo 5º, a súmula 5, desculpe. E aí nós temos esta questão que, vamos supor, o advogado que foi nomeado, ele foi omisso de determinados pontos e essa omissão trouxe elementos negativos. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que a defesa técnica ficou totalmente viciada, totalmente colocada a rigor quando você não tem outros elementos, né, no tocante à produção de provas. Por exemplo, o advogado não juntou documentos essenciais ao processo. Se o advogado não juntou documentos essenciais ao processo, houve de fato uma ausência de materialidade, ausência de prova técnica também, e pode inclusive ensejar uma discussão judicial, né? A intervenção do controle do Poder Judiciário, porque há uma violação a um princípio constitucional, né? O contraditório, a ampla defesa. Então, nesse ponto, nós temos que dizer que é inaplicável a hipótese do servidor não ter sido intimado no processo, cabendo à administração pública nomear um defensor dativo que apresente uma defesa técnica por escrito. Se não apresentada a defesa técnica, não há nulidade. Só que existe uma questão que, resumidamente, eu posso dizer. Se não apresentada a defesa técnica e havendo um prejuízo, deve haver um prejuízo, uma prova incontestável do prejuízo que o servidor deu, no caso,
que está representando o defensor dativo poderá haver a nulidade daquele processo e vai voltar o processo status quo ante, vai voltar ao estado anterior àquele processo para que sejam apresentadas as provas, os elementos de prova, ou mesmo constitua um novo defensor dativo para que apresente também todos os elementos de prova. Então é um ponto importante, é um tema que sempre de ordem prática, tem ajudado muitas pessoas a entender sobre um tema que na prática também as bancas examinadoras de concursos públicos têm exigido isso, e eu acredito que isso pode ser aprofundado ainda mais com esse tema. Então eu agradeço desde já a sua paciência, né, em assistir o nosso vídeo em 5 minutos, 6 minutos, e vejo vocês, claro, nos próximos vídeos. Antes de eu falar isso, quero que você se inscreva aqui no nosso canal, dê sua curtida, faça comentários, participe para que nós possamos nos motivar ainda mais com novos vídeos. Daremos continuidade a esse tema, tá bom? Um forte abraço, vejo vocês nos próximos vídeos.